Bom dia, a paz do Senhor. Amém. É bom começarmos pela manhã, ainda que o dia já vai alto. O ano passado não foi possível, mas há 2 anos atrás, nós às 7 da manhã, o romper da aurora, o romper do sol, estivemos celebrando lá em baixo, em Carcavelos. Estes últimos 2 anos não foi possível fazer este culto de celebração logo ao nascer do sol, celebrando a ressurreição, celebrando a vida. E a verdade é que Jesus está vivo. Amém? E porque Ele está vivo, nós estamos aqui nesta manhã, há uma razão para nós estarmos aqui a cultuar o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus e agradecer pela vida que Jesus tem-nos dado também a nós. Porque Ele vive, podemos confiar, podemos também receber vida e vida com abundância. Querido Pai, nós te louvamos, te damos graças nesta manhã. Em primeiro lugar, pela entrega do Teu Filho amado Jesus Cristo naquela cruz, em nosso favor, Senhor. Te agradecemos pela Sua ressurreição. Te agradecemos, Senhor, porque Ele está vivo. E te agradecemos, Senhor, porque Tu, Senhor Jesus, Ele tem prometido, onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no Seu nome, que Ele estaria no meio delas. Nesta manhã, Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Move no nosso meio de uma forma poderosa, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela vida. Te damos graças, Senhor, pela vitória sobre o diabo, a morte, Senhor, e porque há esperança para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, move do nosso meio nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
uma passagem, portanto, alusiva a este ato tão importante ao dia de hoje. No Evangelho de São João, no capítulo 20, São João 20. Aguardamos um bocadinho, porque é bom que todos os irmãos consigam encontrar, para todos tomarmos atenção a esta leitura tão preciosa. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Todavia, para os discípulos, tornaram, pois, discípulos para casa. E Maria Madalena, chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sendo o puseram. Então, dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, e disse-lhes: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se disse: Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, mas Deus, meu Deus e vosso Deus. Maria de Helena foi e anunciou aos discípulos que viram ao Senhor e que ele lhe dissera isto. Passagem linda. Há aqui uma passagem que eu tenho ouvido desde que o Senhor salvou a minha alma e ainda não consegui entender, e podem crer que eu paro aqui muita vez. E os dois discípulos a correr. Diz que um correu mais depressa que o outro. E quando chegaram lá, pararam. Um parou, o que à frente parou, mas Pedro entrou logo. Ainda não, os irmãos entendem. Pode ter aqui alguma coisa de especial, não sei, talvez o ímpeto de Pedro, talvez a maneira dele ser, pronto, o homem devia ser mesmo um homem enérgico, ativo, pronto, o outro ficou talvez assim um pouco temeroso, um pouco encolhido, e Pedro, pronto, avançou. E estamos aqui encontrando também outra passagem muito linda. Esta Maria, não é verdade? É interessante, glória a Deus, como na verdade, como o seu coração, como ele chorava, como ele, havia qualquer coisa de especial, não é verdade? Diz-me, se o levaste, diz-me que eu levo, não é verdade? Portanto, nesta manhã, amados irmãos, como eu disse ao princípio, é muito importante a ressurreição do Senhor, glória a Deus. Não fazemos uma com festa e circunstância com pompa, nem com foguetes, nem outra coisa, fogaças, outra coisa qualquer, mas o melhor louvor que podemos dar é abrir o nosso coração, glória a Deus, e amá-lo incondicionalmente. É isso que Ele quer de cada um de nós. Senhor nosso Deus, te louvamos,
Te exaltamos, Senhor, glória a Deus, pela oportunidade que nos dás nesta manhã de estar aqui na Tua presença, Senhor. Exaltado sejas para todo o sempre. Glória, glória, honra e louvor ao Teu nome. Aleluia, glória a Deus. É verdade, Senhor, foste lá à cruz do Calvário, baixaste à sepultura, Senhor, mas ressuscitaste, glória ao Teu nome. Estás vivo para todo o sempre, aleluia. E estás aqui no nosso meio em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Não nos podemos cada dia, Senhor, quando abrimos os nossos olhinhos, Senhor, lembrar-nos lá na cruz, Senhor, aleluia. E nesta ressurreição, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. E ainda neste dia, o Senhor está de braços abertos, pronto a receber, a amparar, a ajudar, a auxiliar todo aquele que Ele chega. Nesta manhã, derrama aqui, Senhor, glória a Deus, o Teu poder e a Tua graça, Senhor, sobre o nosso meio, Senhor, e não somente aqui em toda a face da terra, onde mãos santas se ergam para Ti, onde louvem e exaltem o Teu nome na beleza da Tua santidade. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, glória a Deus. Tu dias te entramos aos Teus cuidados, por honra e glória do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Desejo uma Páscoa feliz, na paz do Senhor para todos. Disse um poeta, certo dia, fazendo referência ao mestre amado, que o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era seu? Não, era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era seu? Não, era emprestado. E o suave pão que foi por ele multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era seu? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco aonde ele assentado mostrava à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Não, era emprestado. E o quarto aonde ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu e Pedro que o negou, por acaso era seu? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que ele carregou e de onde morreu, essas eram de facto de Jesus. Isto disse um poeta certo dia, numa hora da busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria toda a realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes e o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele. Ele os criou. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, todos expiou. Essa cruz não era dele, essa cruz era minha. Amém.
Naquele lugar, entre a consciência e o sonho, eu entrei num quarto. Nele, não havia nada de incomum, excepto uma parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daqueles de biblioteca, com várias gavetas que listam títulos por autor e assuntos por ordem alfabética. Porém, estas gavetas, que se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter um fim para nenhum dos lados, tinham uns rótulos diferentes. Ao aproximar-me da parede, o primeiro a chamar-me a atenção era o que dizia: pessoas que eu gostei. Abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei rapidamente, chocado ao perceber que conhecia cada um dos nomes ali escritos. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde estava. O quarto sem vida, com pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos os meus atos a cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro. Livros que eu li, mentiras que eu contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram hilariantes na sua exatidão. Coisas que eu borrei com os meus irmãos, outros não tinham tanta graça. Coisas que eu fiz nos momentos de ira, murmurações que tive em segredo sobre os meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava, algumas vezes menos do que eu gostaria. Fiquei impressionada pelo enorme volume da minha vida. Seria possível eu ter tido tempo, em meus 27 anos, para escrever cada um dos milhares ou até milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos com a minha letra e todos tinham sido assinados por mim. Quando puxei a gaveta, músicas que escutei, concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros, ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta, envergonhada, nem tanto pela qualidade da música, mas sim pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Quando vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, senti um arrepio atravessar o meu corpo. Abri as gavetas uns poucos centímetros e puxei uma ficha. Estremeci ao ler a sua descrição detalhada. Causou-me náuseas pensar que momentos assim pudessem ter sido registados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava a minha mente. Ninguém jamais pode ver estas fichas. Ninguém deve encontrar este quarto. Então tenho de destruí-las. Num impulso insano, arranquei a gaveta. O seu tamanho já não me importava. Eu tinha de esvaziá-la e queimar os cartões. Porém, mesmo segurando as suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu do seu lugar. Eu, em desespero, tirei um cartão e, como se tivesse olhado para ele apenas para descobrir que ele é mais forte que o aço quando tentei rasgá-lo. Sentindo-me derrotada, tornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa à parede e deixei escapar um longo e profundo suspiro. O título era... Então eu vi. O título era Pessoas de quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava, mais do que qualquer outro ao seu redor. Era mais novo, quase sem uso. Puxei-o com delicadeza e uma pequena gaveta com uns 4 dedos de comprimento saiu das minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei de contar. E as lágrimas vieram-me. Caí de joelhos. Soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e se expandia pelo corpo todo. Eu gemia de vergonha, da sufocante vergonha de tudo aquilo. As fileiras das gavetas confundiam-se aos meus olhos lacrimejantes. Ninguém poderia jamais saber deste quarto. Eu precisava trancá-lo e esconder as chaves. Então, quando enxugava as minhas lágrimas, eu o vi. Não! Não! Não aqui! Qualquer um menos Jesus! Eu olhava-o em defesa. Ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Nos momentos que conseguia olhar a sua face, via um pesar tão profundo, maior que o meu. Ele parecia ir intuitivamente para as gavetas que mais me envergonhavam. Por que é que ele tinha de ler cada uma das fichas? Finalmente, ele virou-se e encarou-me do outro lado do quarto. Ele olhava-me com tristeza nos seus olhos, mas era uma tristeza que trazia um calor ao meu coração. Baixei a minha cabeça, cobri a minha face com as minhas mãos e tornei a chorar. Ele aproximou-se de mim e abraçou-me.
Ele podia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu da sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois, dirigiu-se à parede dos arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta e, um a um, assinava o seu nome sobre o meu nos cartões. Eu gritei, correndo até ele. Tudo o que conseguia balbuciar era "Não! Não!", enquanto ele tirava a ficha das suas mãos. O seu nome não podia estar escrito nos cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu. O seu nome estava escrito com o seu sangue. Ele, delicadamente, tomou de volta o cartão. Sorriu com tristeza e continuou a assinar. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido, pois no momento seguinte vi-o fechar a última gaveta e voltando em minha direção. Colocou a sua mão sobre o meu ombro e disse: "Está consumado." Logo ele me levou fora do quarto. Não havia trancas na porta. E é verdade, ainda existem cartões a serem escritos. Depende de cada um de nós o que lá será escrito. Com a vida nos braços de Jesus, não mais precisamos de envergonhar-nos com o seu conteúdo. Universo
Bom nós podermos louvar o Senhor, porque Ele está vivo. Amém? Damos o bem-vindo a todos que nos têm visitado nesta manhã. Jesus ressuscitou. Amém? Hoje celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Este domingo também é conhecido como o domingo de Aleluia. Amém? Aleluia significa louvai ao Senhor. Amém? E é o que nós temos estado a fazer, a louvar ao Deus vivo. Amém? Ninguém morto pode ser louvado, mas alguém vivo deve ser louvado. Não alguém, mas alguém muito especial. E este alguém especial a quem nós temos estado a louvar aqui neste lugar, nesta manhã, é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida. Aleluia! Jesus está vivo. Amém? Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Amém? E o apóstolo Paulo, neste capítulo 15, verso 12 em diante, não vamos ler todo, claro que não, mas ele põe aqui uma suposição. Amém? E que suposição é esta? Amém? E se não tivesse acontecido a ressurreição? Quais as implicações que isso traria a cada um de nós? Então diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois andamos a testificar que Deus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também aqueles que já morreram, ou seja, aqui, como diz aqui, aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bem, se não houvesse a ressurreição dos mortos, amém? Essa seria a pior coisa, amém? Que podia acontecer a cada um de nós. Irmãos, Paulo diz aqui claramente, amém? Se não tivesse acontecido a ressurreição dos mortos, eu ponho essa suposição. Irmãos, não teríamos esperança na vida. Não teríamos esperança em Cristo, não teríamos esperança nesta vida presente, porque nós acreditamos num Cristo que nos ajuda. Amém? Ele disse que estaria connosco, ou não disse? Se não houvesse ressurreição, como é que Ele podia estar connosco? Não nos podia ajudar nesta vida aqui, muito menos na vida futura, na vida eterna. Bem, observe o que é que Paulo disse. Se não houvesse ressurreição dos mortos, verso 13, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, o nosso líder, quem é Cristo? O nosso líder? O nosso sumo pastor, o pastor das nossas almas, irmãos, onde é que nós estaríamos? Então, tudo o que está a acontecer aqui, esta pregação, todas as pregações que temos feito há 4 anos que aqui estamos, amém? Então seria alguma coisa inútil. Porquê? A minha pregação, a pregação dos servos do Senhor é esta. Só há uma pregação. E Paulo também tinha essa pregação. É que Cristo morreu e ressuscitou e está vivo. Ele deu a vida por nós. Amém? Pregamos a vida, pregamos a ressurreição, pregamos a vida eterna, pregamos a vitória sobre o pecado, pregamos a vitória sobre o diabo. Esta é a nossa pregação. Então todo o nosso culto, tudo o que tivemos aqui a fazer seria inútil. Irmãos, pensem um bocadinho. Uma pequena estatística que eu pude encontrar, possivelmente
não estará correta, poderá estar aumentada ou diminuída, porque o que é colocado no Wikipédia às vezes falta-lhe fontes, às vezes depois vão e corrigem, mas aproximadamente hoje, domingo de Páscoa, 980 milhões de protestantes, amém? Quer protestantes evangélicos, quer protestantes nominais ou tradicionais, eles celebram a Cristo, celebram um culto a um Deus vivo, para além dos ortodoxos. A igreja ortodoxa é muito forte no Oriente, na Rússia, é muito forte, na verdade, na Grécia, mas principalmente na Rússia, que é um país enorme, amém? A igreja católica, que tem, na verdade, uma grande expressão a nível mundial, e pregam a Cristo ressuscitado. A cada domingo estão lá também diante do nome que é Cristo. Entre os protestantes, algumas igrejas, como a igreja de Yoido, lá em Seul, já chegou a cada domingo, só aquela congregação, a se reunir 1 milhão de pessoas. Quando o pastor Cho era o pastor principal, hoje é pastor emérito, amém? 1 milhão de pessoas, e ele pregava mais de 1 hora. A pregação dele era mais de 1 hora. Tinham cultos, na verdade tinham diversos cultos durante o dia, portanto, desde quase às 6 da manhã, 5 da manhã, começavam os cultos até 7, 8, 9, 10 horas da noite. Amém? Vários cultos para 1 milhão de pessoas. Amém? Uns vê uns, depois vê outros. Na igreja do pastor Rick Warren, lá na Califórnia, pastor muito conhecido também, vários livros, Vida com Propósitos, amém? A cada domingo, 25 mil pessoas em 6 cultos celebram ao Senhor, amém? Na igreja de Joel Osteen, lá em Houston, no Texas, também 40 mil pessoas, só, não sei se alguns já viram na televisão ou na internet, só a casa de oração, o templo, é uma arena, amém? 40 mil pessoas congregam ao domingo, na verdade, em 7 cultos. Irmãos, e em Portugal também, e no Brasil, e em todo lugar, e em África. Amém? Mas todas estas manifestações de fé, amém? Todas essas pregações que são pregadas a cada domingo seriam vãs, inúteis, se Cristo não tivesse ressuscitado. Nada disso teria sentido. Nada disso teria sentido. Havia um filme que explorava uma sociedade chamada o Clube dos Poetas Mortos, né? E eles celebravam, juntavam-se, várias reuniões durante a semana para celebrar a vida, pensar um pouco da poesia, as coisas da vida, viva a vida, por aí fora, amém? E simplesmente, mas eles sabiam que estavam, na verdade, a trazer à memória a leitura de poemas, na verdade, pessoas que já tinham morrido. Sabe? Mas esses poetas, na verdade, podem ter, na verdade, deixado alguma poesia, traz algum sentimento à nossa alma, alguma alegria, alguma tristeza, algumas emoções. Mas sabe, nenhum desses poetas, em grande Camões, por exemplo, aqui em Portugal, amém? E nos Lusíadas ele podia dizer, olha, o melhor de tudo é crer em Cristo, uma boa recomendação. Mas Camões não pode, na verdade, velar pelo Lusíadas para que se cumpra o que lá está escrito na nossa vida. Mas diz que Deus, que Jesus, vela pela sua palavra para se cumprir. Por isso que aqui está escrito, amém? Aleluia. Tem a força de um Deus vivo, que procura, amém, velar pela sua palavra, aquilo que está escrito, para que se possa cumprir nas nossas vidas. Sabe, mas o pior de tudo, segundo Paulo, irmãos, é o que diz no versículo 17, é que se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria tido qualquer efeito, a sua morte não teria tido, e a ressurreição não teria tido qualquer efeito sobre o nosso maior problema,
que é um problema que nos tem afastado de Deus, desde o Éden, que se chama pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós hoje, aqui, ainda estávamos irremediavelmente, na verdade, presos pelo pecado. A verdade é que todos nós, quer queiramos, quer não, João diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Claro que nós nos defendemos, bem, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei assim algo considerável. E nos defendemos. Mas a verdade é que todos nós temos algum tipo de pecado. É verdade que Cristo nos tem ajudado. E todos nós a cada dia temos, na verdade, lutamos com a tentação. Mas a Bíblia diz, e Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A cada dia nós podemos fazer esta oração e sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lembram-se da parábola do filho pródigo que está lá em Lucas 15? Quais foram os pecados do pródigo? Os pecados da carne. Comida, bebida, principalmente a bebida, né? Bebedeiro, vinho, diz lá uma vida dissoluta, mulheres, todos esses pecados de imoralidade, etc. Mas nesta história, do capítulo 15 de Lucas, da parábola do filho pródigo, este jovem não é o único pecador que nos apresenta o texto. Ele tinha um irmão mais velho. Mas qual era o pecado dele? Eu não estou a ver. Bem, eu estou a ver. Qual era o pecado do seu irmão mais velho? O que é que ele fez tão errado aos olhos de Deus? Amém? O pecado do orgulho. O pecado da justiça própria. Irmãos, ele ficou tão furioso. Veja, falta de controle. Quando o pai mandou fazer uma festa para o filho, voltou para casa. Amém? Então, queridos irmãos, sabe, este tipo de pecado é o mais complicado de ser resolvido. Porque a maioria das pessoas que tem o pecado do orgulho não reconhece que tem esse problema. E dificilmente pedem perdão a Deus. Ai, se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós, porque muitos de nós, infelizmente, temos sido tentados e cedidos a este pecado tão grave, o pecado do segundo filho, do filho mais velho. Nós somos os maiores, nós somos os únicos, nós somos os melhores. Para. O que é que Paulo nos ensinou na epístola sobre as nossas considerações pessoais? Somos o que somos. Diga lá, conhece a Bíblia ou não? Somos o que somos pela graça de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. É a misericórdia de Deus na nossa vida. É o perdão de Deus a cada momento. Irmãos, aleluia, 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 aleluia. Qual é que é o teu grande pecado? Eu quero dizer, nesta manhã, neste dia, seja qual for o pecado que estás amarrado, que tens lutado, tens, na verdade, procurado vencê-lo, pede ajuda a Jesus, porque Ele quer te dar vitória. Amém? Irmãos, se não houvesse ressurreição dos mortos, todos nós podíamos continuar pecando. Aliás, é o próprio Jesus que diz lá em Apocalipse, quem quiser sujar, suje-se ainda. Quem não tem consciência da ressurreição, da vida eterna, pode continuar nessa vida dissoluta. Mas porque há ressurreição dos mortos, quer para irmos para o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós, que Jesus preparou,
quer para um lugar que Deus não preparou para nós, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas porque o diabo tem procurado arrastar, matar, roubar e destruir, levar pessoas para esse lugar, há uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. Paulo disse, se, mas depois também diz no verso 20, leia comigo o verso 20, e aqui faz toda a diferença neste mas agora, amém, tudo é aleluia. Se não houvesse ressurreição dos mortos, o nosso culto era em vão. Se não houvesse ressurreição dos mortos, a nossa fé era em vão. Se não houvesse ressurreição dos mortos, a pregação, estaríamos mortos ainda no nosso pecado, estaríamos irremediavelmente perdidos. Aqueles que morreram no passado na esperança do Salvador simplesmente estavam lá, na perdição. Mas agora, esta é uma afirmação de confiança, de firmeza. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como na morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Amém? A morte veio por Adão, então a ressurreição dos mortos veio para um homem. O Deus feito homem, o Emmanuel, que em tudo foi tentado, mas sem ceder à tentação. Porque assim como todos morreram em Adão, ou estavam condenados em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos podem ter a vida, uma nova vida, a vida eterna com Deus, a paz, a segurança eterna da sua alma. Aleluia. Vamos amanhã da ressurreição, agora Mateus capítulo 28, há pouco lemos no capítulo 20 de João, mas agora vamos a Mateus 28, o último capítulo do Evangelho de São Mateus. Aleluia. E diz assim, verso 6... E os guardas, com medo dele, do anjo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenham medo, não temais. Aleluia. Porque eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Amém? Ele disse que iria ressuscitar, na verdade em 3 dias. Amém? O seu templo ia ser destruído e em 3 dias ia ser reedificado novamente. Amém? Aleluia. Jesus, 3 dias depois, no domingo de Páscoa, o domingo da celebração judaica, ele apareceu vivo de entre os mortos. Amém? Então, temos uma viva esperança, porque cremos e servimos a um Salvador vivo. Amém? Jesus não está morto. Ele foi as primícias, o primeiro que verdadeiramente ressuscitou com um corpo transformado, com um corpo glorioso, porque a palavra diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com este corpo nós não podemos entrar no reino de Deus, somente com um corpo transformado através do arrebatamento ou através da verdade da ressurreição dos mortos. Ainda que o nosso espírito, quando parte, amém, vai para Deus, não somos almas desencarnadas, porque há ali no capítulo 12 de Lucas um reconhecimento de Abraão, de Lázaro, do rico, amém. Então não somos na verdade pessoas de gases ou vapores que estarão por lá, mas não, nós iremos para o Senhor, amém. Agora veja o capítulo, não precisa abrir, eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim o apóstolo Paulo: não quer, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já morreram, daqueles que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, assim morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que o Senhor disse, amém, para as mulheres, porque os guardas tiveram medo: não tenham medo.
Olha, eu tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Eu tinha medo do futuro. Eu tinha medo do inferno. E sabe porquê? Porque não tinha a segurança eterna da minha alma. Mas quando aos 14 anos eu ouvi o Evangelho, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E a primeira coisa que o Senhor tirou da minha vida foi o medo da morte, o medo do futuro, o medo do inferno. Porque agora eu sei, amém, que o meu Redentor vivo. E Ele disse, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou-vos preparar o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Não vos entristeçais como aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Porque Cristo está vivo. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. O anjo disse às mulheres, olha, Ele ressuscitou como tinha dito. Amém? Ele cumpriu a sua promessa. E Ele cumprirá todas as suas promessas a teu respeito, a respeito da tua vida, a respeito da tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. O nosso maior problema é a incredulidade. Vamos vencê-la em nome de Jesus. Amém. Há evidências que Jesus está vivo. Basta olhar à nossa volta e ver as vidas que foram transformadas, estão sendo transformadas pelo seu poder. Quantas pessoas, na verdade, viviam completamente esfarrapadas, completamente sem rumo, completamente desnorteadas, completamente sem esperança, completamente tristes, angustiadas. Na verdade, não viam, luz, só viam escuridão à sua frente. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, aleluia, nasceu uma esperança, nasceu luz dentro de si. Hoje são pessoas felizes, têm vida e vida com abundância, têm segurança, têm paz, têm um conforto sempre com eles, mesmo não têm ausência de problemas, mas aprenderam a conhecer Jesus, que estava sempre presente neles no meio do problema, para nos ajudar. Isso só pode acontecer porque Ele está vivo. Amém? Não tenham medo, amém? Não tenham medo. Irmãos, não tenhamos medo, porque o Senhor Jesus, Ele está vivo, amém? Crê, simplesmente, basta confiar, amém? Irmãos, é verdade que nem tudo eu entendo. Eu não entendo tudo. Veja o verso 6. Ele não está aqui, Mateus 28:6. Porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Eu dizia, abrem os olhos e vejam. Abrem os olhos e vejam. Amém? Sobre aquela questão há pouquinho, sobre João e Pedro. Amém? Pedro era um pouquinho mais velho do que João. E o recado que foi dado a Maria foi primeiramente a Pedro, para que Pedro viesse. Então João, mais jovem, diz que quando eu trabalhava na vida secular, lá os camaradas diziam, a antiguidade é um posto. Respeitinho, os mais velhos, ok? Então, João, respeitinho pelo irmão mais velho. É verdade que ele era muito atrevido, amém? Mas isso é só um pormenor, amém? Aleluia. Mas é o seguinte, irmãos, amém? Aleluia. Vejam, eles foram ver, realmente o Senhor não estava lá. Mas olhando à nossa volta, nós podemos ver evidências. Irmãos, a fé cristã não tem nada a ver com fadas nem doentes, nada disso. A fé cristã tem muitas evidências históricas, racionais, para apoiá-las. Nós temos estudado aqui nos cultos de sexta-feira, antes da pandemia, na verdade, vários aspectos sobre a atualidade e a comprovar, na verdade, a palavra de Deus através da arqueologia, através do cumprimento das profecias, através de dados históricos. Amém? É verdade que a Bíblia está ligada ao mundo real, à nossa volta, amém? Mas não temos que provar tudo para crer na palavra de Deus. Há muita coisa que eu não compreendo. Nesta manhã, tenho aqui algumas coisas que eu não compreendo. Eu não compreendo como é que isto funciona. Dá para eu telefonar, falar com pessoas, dá para eu ver pessoas, né? Dá para tanta coisa. Eu não percebo uma televisão, eu não percebo um smartphone, um telemóvel.
Não percebo como é que isto funciona, mas comprei, acreditava que ia funcionar e tiro proveito disso. Amém. Eu não compreendo todas as coisas sobre Deus, e se eu disser alguma coisa ao contrário, mostra a arrogância da minha parte. E se alguém dizer que compreende tudo sobre Deus, é uma pessoa arrogante. O Senhor diz claramente: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo de conhecimento contínuo até estarmos na presença dEle e vamos aí conhecê-lo face a face e perceber muita coisa que nós hoje não entendemos. Irmãos, mas sem a ressurreição do Senhor não havia cristianismo. A ressurreição de Jesus eleva, podemos dizer, o cristianismo acima de todas as outras religiões do mundo. A ressurreição de Jesus mostra que Ele é superior a qualquer fundador de outra religião, como Abraão ou Moisés para o judaísmo, como Buda, como Confúcio, como Maomé, ou como qualquer um fundador das religiões modernas, como José Smith, como Carlos Russell, ou outros qualquer. Jesus, ele é absolutamente único. E ele teve a humildade de oferecer a sua vida em sacrifício, como o cordeiro mudo que foi levado ao matador. Amém? Ainda que foi tentado, amém, a não fazer. Irmãos, pelo seu poder, ele depois ressuscitou novamente. O túmulo está vazio. Aleluia. Crê que Cristo ressuscitou. Vem ver. Verso 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vê-lo tenho dito. E saindo eles apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos, e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide e dizei aos meus irmãos: vão à Galileia e lá me verão. Para concluir, para a igreja, vão e digam. Vão e testemunhem. Vão e falem de mim. Irmãos, os discípulos precisavam ser informados que Jesus estava vivo. Na mente deles, Jesus estava morto. Eles estavam entristecidos. Eles estavam tristes. Eles estavam com medo. Mas eles precisavam ser informados que Jesus estava vivo. Amém? Irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. À nossa volta, há muitas pessoas que pensam que Cristo não pode fazer nada por elas. Há muitas pessoas que pensam que Cristo está derrotado numa cruz, olham para um crucifixo, olham para uma cruz. Na verdade, veem um Cristo, na verdade, muitas vezes, que precisa mais de ajuda do que nos pode ajudar. Mas diga que Ele não está lá. Diga que Ele está vivo. Diga que Ele ressuscitou. Amém? Que o Senhor quer salvar. Amém? Quer salvar a alma para trazer uma salvação eterna, mas também curar o corpo. Ele quer curar a alma. Ele quer curar o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem de Jesus tem que ser cumprida. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Irmãos, como igreja, estamos aqui nesta manhã, não é por acaso. Estamos aqui para celebrar ao Cristo vivo. Domingo estaremos aqui de novo para celebrar ao Cristo vivo. E sempre que nos juntamos no seu nome, Ele, na verdade, Ele faz todo o gosto de estar conosco para nos abençoar. Vamos ficar em pé. Amém? Alguns nesta manhã simplesmente ficaram a celebrar, a preparar a Páscoa. O que é que está a dizer?
Sim, no forno, na panela. Porque a Páscoa para muitos, até para cristãos, é gastronomia. É um repasto de almoço e uma tarde passada a comer mais qualquer coisa. A Páscoa não é comida especial. A Páscoa não são doces para as crianças, ainda que o possamos fazer, ainda que possamos comer. Mas a Páscoa cristã transmite-nos esperança. Esperança na vida eterna, por causa da ressurreição de Cristo. Jesus foi à cruz por causa do teu e do meu pecado. O pecado que nos tinha afastado de Deus. Mas aprove, ó Pai, enviar o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pagou pelo teu e pelo meu pecado, para que hoje possamos beneficiar do poder da cruz. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque tu estás vivo. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, porque tu reinas e vives para todo o sempre, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque, aleluia, podemos sentir esta esperança, esta alegria, esta confiança tremenda, Senhor, em nossos corações nesta manhã, porque tu estás vivo. Porque tu estás vivo, Senhor, nós podemos viver também. Há esperança para cada um de nós. Pedimos por estas vidas, pedimos por estas famílias. Completa esta obra que tu começaste, Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Queremos, Senhor, que os familiares, Senhor, que também têm uma alma eterna, precisam de perdão, precisam de salvação, precisam de restauração. Eu oro agora, Senhor, por estas vidas aqui presentes, representando outras mais vidas que não estão neste lugar. Oro para que o Senhor complete as obras, a obra nesta família, trazendo, Senhor, a tua paz, a tua salvação a cada lar, em nome de Jesus. Amém.
Formações também. O mês de abril, hoje, já começou. Próximo domingo, dia 4, iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor no culto às 10 da manhã. Amém? 11, sim, hoje é dia 4. Próximo domingo, dia 11, iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor às 10 da manhã. Ainda continuamos com condicionalismos relacionado com o estado de emergência. Então vamos manter ainda no mês de abril os cultos somente de manhã às 10 horas da manhã. No entanto, estamos a fazer o desconfinamento e porque também os grupos não são muito grandes, quer à quarta, quer à sexta-feira. Quarta-feira, 15 horas, iremos ter agora, a partir da próxima quarta-feira, primeiro culto, às 15 horas da tarde. Os irmãos costumavam vir, irmãos podem vir. E sexta-feira, às 21 horas. Amém? Toda a programação que está sendo divulgada também pela internet, nas redes sociais, vai continuar a ser divulgada. A quarta-feira será direto, mas os outros serão em diferido. Então, queridos irmãos, desejo a todos uma santa e feliz Páscoa.